aí, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Malena e no vídeo de hoje eu vou dar 9 conselhos que você precisa antes de entrar na faculdade. Gente, meu cabelo está um pouco molhado, um pouco seco porque eu acabei de tomar banho, mas eu não vou deixar de gravar vídeo por causa do meu cabelo, né? Então vamos começar. Eu vou ficar vendo o roteiro do vídeo aqui no meu tablet, que eu anotei tudo bem direitinho para eu dar os melhores conselhos possíveis para vocês. Inclusive, gente, já tô meio pronta aqui, porque assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu tenho que ir pra faculdade e assistir aula. Tá, só deixa eu me apresentar, caso você é novo aqui no canal e não me conheça. Eu tô na faculdade, eu faço geologia e eu tô ali por volta do 8º período, tá? Então eu já vivi muitas experiências dentro da faculdade, tanto na época online da pandemia quanto no presencial, e eu já consegui juntar várias dicas e conselhos suficientes que eu posso dar pra vocês, como uma veterana na faculdade. Então, o primeiro conselho é: aprenda a lidar de forma inteligente com a sua liberdade. A faculdade é totalmente diferente da escola nesse sentido. Na escola a gente tem muito menos liberdade do que a gente tem na faculdade. Se vocês já viram algum vídeo que nem esse pelo YouTube, vocês vão ver as pessoas falando: ah, na faculdade você nem sequer pede pra ir no banheiro. Realmente, gente, você não pede, você faz absolutamente o que você quiser na faculdade. E isso nos dá um grau de liberdade que muitas pessoas não estão acostumadas. E às vezes elas não conseguem lidar de uma forma inteligente com essa liberdade. Porque, por exemplo, na faculdade vai ter professor que ele não vai fazer chamada. Que se tu faltar todas as aulas, tu não vai ser prejudicado. Ele vai lá e vai te dar presença. Tem professor que faz isso. Ou seja, ele tá te dando uma liberdade de escolha. Eu posso ir pra aula, assistir e aprender. Ou eu tô com preguiça, não quero ir pra aula, eu falto tudo e eu não vou ser prejudicado porque ele não vai me dar falta mesmo. Então isso é uma liberdade que você tem que aprender a lidar de forma inteligente. Você pensa: ah, eu vou faltar tudo mesmo porque eu não tô a fim de assistir a aula. Ou você pensa: tá, mesmo que ele não dê falta para mim, eu faltando a aula ou não, eu vou pra essa aula, eu vou prestar atenção nela porque eu quero aprender, eu quero me dar bem nessa matéria, eu quero ter um conhecimento enriquecedor sobre esse assunto da faculdade, não sei, e eu vou pra essa aula. Então, assim, você tem que aprender a lidar com essa liberdade, porque senão, se você não souber fazer isso, tu vai ser muito prejudicado. E eu vejo colegas meus que não sabem lidar com essa liberdade, que eles têm um desempenho não muito bom, ou que eles acabam reprovando em alguma matéria ou outra e esse tipo de coisa. Ou até mesmo até desistindo do curso, porque eles lidam tão mal com essa liberdade a ponto de acabar se dando mal em tudo e desistir do curso. Então, assim, é muito importante você saber lidar com essa liberdade e ter consciência disso. Porque todas as escolhas que a gente faz têm uma consequência, né, gente? Então, pensem, toda vez que você for fazer uma escolha, tipo: ah, não, vou faltar essa aula. Mas eu vou faltar essa aula por quê? Porque eu quero usar esse tempo livre, por exemplo, pra fazer um trabalho de outra matéria que eu não consegui fazer. Eu tô perdendo uma coisa, mas eu tô fazendo isso em prol de outra coisa que vai me ajudar de certa forma, e depois eu consigo lidar com esse assunto que eu tô faltando a aula sozinha. Então, assim, agora, se tu for faltar essa aula pra não ficar fazendo nada, aí, né, enfim, como eu falei, cada escolha tem as suas consequências. O segundo conselho é: seja responsável, e ele tá bastante ligado com esse primeiro conselho, porque o que acontece? Teu aprendizado na faculdade vai depender pura e exclusivamente de você. Você não vai ter professor pegando no teu pé pra entregar uma atividade, ou você não vai ter o professor que puxa a tua orelha e que tenta te explicar o passo a passo certinho, não. Tu que tem que ir atrás do professor se você tiver com uma dúvida. Tu que tem que se lembrar de fazer o trabalho, de entregar no prazo certo. Não vai ter o professor guiando o teu estudo, te dando material bonitinho, te mostrando como fazer essa questão, como resolver esse problema. Não, gente, é tu que tem que ir atrás. Às vezes nem material eles dão, eles só indicam: ah, esse livro é bom, esse livro é ruim. Ou tipo: ah, procurem artigos científicos sobre isso. Ou às vezes ele só dá o slide com imagens e não dá nada de texto pra você. Tipo, tudo depende de você. Você tem que ir atrás das coisas. Tu pode até mesmo chegar pro teu professor e perguntar: professor, me indica alguns artigos sobre esse assunto, eu me interessei, gostaria de me aprofundar mais, por exemplo. E também tem um outro lado dessa história. Na faculdade, por exemplo, é comum ter os bizus. Aqui na minha faculdade a gente chama de bizu, pelo menos, que é quando os veteranos, eles têm fotos, enfim, de provas antigas, quando eles receberam, e eles mostram essas provas pros calouros quando eles pedem pra algumas certas matérias, pra gente ter uma noção do que o professor cobra nas provas. E assim, você pode só ir passando em todas as matérias com esses bizus, pegando eles e resolvendo essas provinhas, e isso ser o suficiente pra tu passar, mas você também tem que ter noção que com isso você não tá aprendendo de fato. Você não tá estudando pra uma matéria, você não tá desenvolvendo conhecimentos e uma base de conhecimento que vai te ajudar no futuro no mercado de trabalho. Você tá meio que
trapaceando para conseguir passar. E tipo assim, eu não tô criticando, sei lá, quem pega os bizus, porque muitas vezes eles podem sim ser úteis pra você ter uma noção, pra você usar ele como base pra estudar. Mas tem que usar de forma inteligente, de uma forma que isso não te atrapalhe. Você não pode deixar de estudar e só depender de bizu pra passar em prova, por exemplo. Senão, você que vai ser prejudicado no futuro, sabe? No mercado de trabalho, eles querem pessoas que desenvolveram habilidades, que têm uma base de conhecimento boa, e não pessoas que só ficam trapaceando e achando o jeito mais fácil de conseguir passar ou conquistar algo. Pra gente conquistar uma coisa, a gente precisa se esforçar, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ir atrás daquilo e não sempre procurar o caminho fácil, porque o sucesso não é fácil, sabe? Então fica aí a reflexão pra vocês sobre isso também. O terceiro conselho é pra quem ainda está se preparando pro Enem e vai entrar na faculdade muito provavelmente no próximo ano. E o conselho é: façam simulados. Gente, eu sei que isso é uma coisa básica, mas faz muita diferença. E eu, pelo menos, conheço várias pessoas, amigos, enfim, que estudam pro Enem, que tentam se preparar pra essa prova e que eles não fazem simulados. Seja porque tem medo de fazer simulado, acertar poucas questões e se decepcionar com isso, se desmotivar, ou seja, simplesmente porque tem preguiça de fazer e fica meio que se auto-enganando de que tá estudando, mas fica estudando de uma forma, só fazendo teoria ou alguma questãozinha ou outra, achando que isso vai ser suficiente pra prova, mas não vai, gente. Vocês precisam fazer simulado, isso assim é crucial. E a Filad, que é um cursinho online, uma plataforma online que tem, eles estão oferecendo um simulado gratuito pra você fazer. E eu sei que nessa reta final acaba batendo aquele desesperozinho, e fazer simulado nessa reta final é muito importante também. Então vão lá, eu vou deixar o link desse simulado gratuito aqui na descrição pra vocês fazerem depois desse vídeo. E outra coisa, como bate esse desespero na reta final, que a gente fica meio perdido sem saber muito bem no que focar e todas essas coisas, lá na Filad eles fazem um cronograma de estudos exclusivo pra você, personalizado de acordo com as suas maiores dificuldades. E eles captam essas suas dificuldades através dos simulados que tem lá na plataforma também. E você vai ter uma pessoa dedicada por exclusivamente pra fazer esse teu cronograma de estudos de acordo com a melhor estratégia pra você pontuar o máximo possível pra passar no curso que você quer. Vou deixar o link da Filad, de tudo isso que eu falei aqui na descrição, e não esqueça de conferir no final desse vídeo. E depois, gente, que vocês entrarem na faculdade, voltem aqui nesse vídeo antes do primeiro semestre pra vocês ficarem com todos esses conselhos bem mais fresquinhos assim na cabeça de vocês. O quarto conselho é: não tenha medo e vergonha de ser o típico calouro. Gente, ser o calorinho que tá animado com o curso, que gosta de fazer as coisas, que é meio bobinho assim, que às vezes tem também. Gente, isso faz parte do ciclo da faculdade, e essa fase do início é muito bonita, é linda. Essa parte de querer descobrir tudo, de querer descobrir as novas coisas do curso, descobrir pessoas, tá descobrindo, explorando a faculdade. Os calouros têm, né, essa vibe de sempre estar muito motivado com esse início, e não tenha vergonha ou medo disso. Vai ter veterano te zoando? Provavelmente vai, mas assim, não liga pra eles, tá? Não deixa que isso te impeça de viver as experiências e coisas que você quer viver no início da faculdade. Sério, gente, o primeiro ano da faculdade é o melhor ano que tem. Eu tive muito azar, porque assim que eu entrei na faculdade, eu tive um mês de aula, e daí começou a pandemia, e eu perdi esse meu início de faculdade presencial. Então você que pode viver isso, por favor, viva isso por mim, porque eu não pude viver. E eu fico até meio bolada quando eu penso nisso, porque esse primeiro mês de aula que eu tive presencial foi assim, incrível. Foi um mês muito, muito, muito bom de começar um novo ciclo, de fazer novas amizades, conhecer pessoas, de se apaixonar pelo curso. Então, sério, vivam o máximo de experiências e permitam-se viver elas, e parem de se importar com o que os veteranos pensam e todo esse tipo de coisa, porque no final eles não estão nem aí, e você faz o que você tem que fazer porque você é um calor e você vai amar demais tudo isso. O quinto conselho é: esteja preparado para lidar com pessoas, e com pessoas que muitas vezes são totalmente diferentes de você. Às vezes na escola, no ensino médio, é mais fácil lidar, porque você tem ali uma turma que você já convive há muito tempo, que você conhece. Óbvio que na escola também tem uma pessoinha ou outra que pode te incomodar um pouco, mas na faculdade, gente, são pessoas bem mais diferentes, com realidades diferentes, de ciclos sociais diferentes, com ideias totalmente diferentes da tua. E você tem que aprender a lidar com essas diferenças. Isso pode ser muito bom, pode ser muito legal, porque você vai ter contato com pessoas que pensam totalmente diferente de você, e isso é muito bom pro teu próprio desenvolvimento, né, como pessoa, enfim. Mas algumas certas personalidades podem ser um pouco difícil de lidar, e você tem que estar preparado com isso quando você for entrar na faculdade.
faculdade. Vai ter muitos trabalhos em grupo, você vai participar de projetos de extensão, de empresa júnior, de projetos de pesquisa, e sempre você vai acabar se deparando ali com umas situações um pouco complicadinhas. Tem fofoca, tem fofoca do bem, tem fofoca do mal, e uma coisa que eu aprendi principalmente ano passado é a parar de ligar, né, me importar com o que as outras pessoas pensam sobre mim. Porque assim, como eu falei pra vocês quando eu comecei a faculdade, foi bem na época da pandemia, e foi justo quando eu comecei a minha produção de conteúdo aqui no YouTube, comecei com o meu Instagram e essas coisas. Então eu me expus na internet, mas eu não precisei lidar com a crítica das pessoas, isso presencialmente, porque era pandemia. Eu não via ninguém, eu só via minha família aqui em casa, então foi muito mais fácil eu entrar nesse mundo. Mas depois que as aulas começaram presenciais no ano passado, eu não sei se foi exatamente por causa do meu trabalho na internet, imagino que tenha influenciado, mas assim, tinha fofoquinha, as pessoas falavam, e no início incomodou um pouquinho, mas depois eu aprendi a lidar com isso e eu simplesmente não liguei mais. E isso, inclusive, é muito libertador, você não se importar com o que as pessoas pensam e você focar no que você quer fazer, nos seus sonhos e tudo isso. É muito libertador mesmo. Então estejam preparados pra isso, estejam com a cabeça firme e forte pra lidar com essas situações, porque talvez você se depare com elas. Sexto conselho muito importante: mantenha uma boa relação com os teus professores. Gente, isso é muito importante, tá? Mas ó, também não seja aquele aluno puxa-saco, porque ninguém gosta do aluno puxa-saco que fica indo atrás do professor, babando ovo do professor, sério. Não. Tá? Pode tirar suas dúvidas, seja um aluno interessado, preste atenção nas aulas, converse com os professores, e não só sobre matéria. Se você quiser ter uma relação de amizade com o professor, você pode ter também, se o professor estiver aberto pra isso, né? Mas é muito importante tu manter essa boa relação, você se destacar, porque isso vai te dar mais oportunidades, isso vai facilitar o teu caminho na faculdade. Mas lembra que ao manter essa boa relação, você não tá fazendo isso pensando em se beneficiar de alguma forma, digamos assim. Tu faz isso, gente, porque faz isso sendo você mesmo, entendeu? Que não seja algo forçado. E às vezes, gente, só de você fazer o básico e cumprir com o teu papel como estudante, isso já é mais do que suficiente pra você se destacar de certa forma e os professores gostarem de você. Porque hoje em dia, gente, as pessoas não fazem nenhum mínimo básico, que é assistir aula e estudar. Tem gente que reclama até de fazer isso, sabe? Então você fazendo esse básico, você vai ter mais oportunidades, você vai criar uma boa relação com seus professores e vai se destacar, o que é importante aí também pra essa tua trajetória dentro da faculdade. Se destacar como um bom aluno. Inclusive, saiu um vídeo aqui no canal que eu falei de 9 hábitos que me fizeram me tornar uma aluna de destaque. Quem quiser assistir esse vídeo é só apertar aqui no link do cards. O sétimo conselho, parecido de certa forma com o sexto, é de você ter uma boa relação com os teus veteranos também. Porque são os veteranos que vão contar sobre a experiência deles ao decorrer do curso e que vão te dar conselhos sobre, esse professor é legal, esse professor não é muito legal, esse professor ele é mais carrasco, esse professor ele é bem de boa e você aprende bem com ele. São esses alunos veteranos que muitas vezes vão te ajudar nas monitorias, que vão te ajudar a resolver algum exercício ou fazer algum trabalho que você tá com dificuldade. Então mantenha uma boa relação com esses veteranos, eles no futuro podem até te indicar pra algum trabalho, alguma coisa assim, não sei. Mas como eu sempre falo, né, gente, não façam isso com aquele olhar, com aquele intuito, assim, aproveitador, de se aproveitar da situação. Façam isso de uma forma natural. E é muito natural. Na faculdade você vai fazer muitas amizades, você vai conhecer os seus veteranos, vai conhecer os teus colegas de agora, vai conhecer teus calouros também, e é muito legal esses laços que a gente cria na faculdade. O oitavo conselho é: aprenda inglês. Se você não é uma pessoa que sabe pelo menos ler ou tem uma noção básica de inglês, gente, vai estudar, porque na faculdade você vai se deparar com muitos trabalhos em que você só tem acesso a materiais, livros e artigos que estão em inglês. E tudo bem que existe atualmente o Google Tradutor, as inteligências artificiais que podem traduzir esses textos pra você, mas você ler ele em inglês vai ser muito mais enriquecedor do que você traduzir esse texto e estudar pela tradução exata. Além de que ter, né, o inglês bom vai te dar muito mais oportunidades no futuro, vai que você quer fazer um mestrado fora ou algo do tipo. Se você se preocupar em aprender em inglês, em estudar esses materiais nessa língua original, isso vai te ajudar muito a você desenvolver essa habilidade. E até mesmo porque você pode mandar artigos, né, para revistas em que você tem que mandar esse artigo em inglês para ele ser publicado, por exemplo. O inglês abre portas, tá? Então estudem bastante inglês. O nono conselho é: viva o máximo de experiências possíveis.
Gente, na faculdade você vai ter um leque de oportunidades de projetos que você pode participar. Você pode participar de projetos de pesquisa, monitoria, ser monitor, participar de empresa júnior, de projetos de extensão. E sempre que abrir essas portas pra você, eu sugiro que você tente, né, pelo menos algumas dessas oportunidades e que você tenha essa experiência, porque elas são muito enriquecedoras. E dependendo do curso, muitas vezes ter essa experiência, estagiar, trabalhar, pesquisar, vai acrescentar muito mais no teu currículo e vai te tornar um profissional muito melhor do que se você focar sua graduação pura e exclusivamente só em estudar para as matérias e tirar uma nota boa. Às vezes, viver todas essas experiências e tirar uma nota que não seja um 10 vai ser muito mais enriquecedor para você do que você só focar em estudar para as matérias. Então vivam todas essas experiências porque elas vão acrescentar no seu currículo e te tornar um profissional com mais experiência, né? Com uma bagagem melhor aí pro mercado de trabalho. Eu, por exemplo, na faculdade da Geologia, eu já participei de projeto de extensão do Geoparque Seridó, já participei da empresa Júnior, eu atualmente estou num projeto de iniciação científica, estou num outro projeto que ainda está se desenvolvendo sobre divulgação da geologia nas mídias sociais, mas eu já participei de muitas coisas. E lembre-se, tá, gente, que o período da faculdade é um dos períodos mais importantes das nossas vidas, porque é numa fase que a gente meio que vai consolidar quem nós somos, que a gente vai desenvolver a gente de uma forma absurda, que a gente vai evoluir de uma forma absurda, e é muito bonito olhar pra trás e ver todo esse progresso que a gente teve. Mas então esse daqui foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês pra eu saber que vocês gostaram. Se vocês querem, comentem, né, alguma coisa, alguma experiência, ou se você tá na faculdade, algum conselho que você daria que eu não comentei aqui nesse vídeo. Se você ainda vai entrar na faculdade, comenta qual curso que você quer fazer e qual desses conselhos talvez te deixou um pouco mais preocupada, assim. Mas não tenham medo, tá, gente? Porque esses conselhos são justamente pra te ajudar a viver essa experiência da melhor forma possível. Se inscrevam no canal e me sigam no meu Instagram, que é malena.studies, pra acompanhar a minha rotina universitária bem mais de pertinho. É isso, um beijo pra todos vocês e até a próxima!